pô, meu irmão, como é que o cara ganha 5 milhões, 10 milhões e continua trabalhando, né? Pô, os caras são malucos, eu ia viver de renda no banco e não ia fazer mais nada. E aí depois você vê que o dinheiro realmente, ele vai mudando, ele não perde, mas ele muda de significado ao longo das etapas da vida, né? Meu nome é Alfredo Soares, sou vendedor, tenho 37 anos, trabalho com venda desde 17 anos de idade. Comecei vendendo cartão de visita porta em porta no Rio de Janeiro, na Rua Conde Bonfim. Me tornei empreendedor serial. Eu sabia que eu tinha... Eu lembro mais ou menos com uns 13, 14 anos de idade, assim, eu lembro que eu tinha uma forma de pensar, muito por conta da educação do meu pai, que era um cara... Assim, eu lembro de várias cenas do meu pai que, olhando para minha história hoje, para o meu lugar de potência, eu sei que foram naqueles momentos que ele estava me treinando. Uma cena clássica que eu lembro do meu pai, era o meu pai na garagem do nosso prédio, e meu pai adorava moto e barco. Então ele tinha lá a carretinha, e o meu pai, cara, ele comprava a carreta, mas ele não se contentava com a carreta que ele comprava. Ele estava sempre tentando melhorar, ajustar, personalizar, sempre fazer uma coisa diferente para ser mais inteligente, para ser mais eficiente. Eu vi essa obsessão no meu pai de melhorar as coisas que ele tinha. E eu ficava sentado na garagem, eu lembro de eu ficar pedindo para minha mãe para descer com meu pai, e eu ficava sentado mexendo nas ferramentas, mexendo nas coisas, porque o meu pai não terceirizava a evolução das coisas. Não é que ele tinha ideia e ele pagava alguém para fazer aquilo. Ele era o cara que ficava ali vendo, e aí o que eu aprendi com meu pai, que eu acho que me tornou uma criança, uma pessoa diferente, a capacidade dele de desmontar as coisas para reconstruir de uma forma melhor. Então, isso me ensinou muito engenharia reversa. Então, praticamente na minha vida, tudo que eu vi, que eu falei, essa campanha que legal, olha essa ideia que legal, olha essa marca que legal, eu sempre olhei como meu pai. Eu sempre tentei olhar aquele case, desmontar o máximo que eu podia para reconstruir com a minha identidade, com alguma melhoria, com alguma coisa na minha perspectiva. E isso foi dando muito certo ao longo da minha trajetória, que até dos 17 aos 30 anos foi muito desafiadora, foi uma trajetória com muita raça, mas sem muito foco, foi muito intensa, mas numa direção errada, então eu me guiava muito pelo dinheiro, então eu passei aquela fase ali da vida onde eu queria fazer o que dava mais dinheiro, eu queria estar onde tinha mais dinheiro, e com 27 anos mais ou menos eu vi que eu não estava chegando a lugar nenhum e resolvi mudar o dinheiro por de fato reputação, por de fato valor, construir algo. E que o dinheiro seria consequência de algo que eu construí. E aí foi quando eu mudei a minha meta financeira de ter R$1 milhão, de juntar R$1 milhão, que era uma meta que eu lembro que eu criei porque meu pai falava muito para eu ser funcionário público. Mas eu sabia que, eu nunca fui o cara dos estudos. Eu sempre fui o cara da sagacidade, sabe? Eu era aquele cara que, tinha que passar tirando 7, eu tirava 7,1. Eu sempre fazia o que tinha que ser feito, né? E aí, essa segurança, eu matematicalizei ela olhando para R$1 milhão. Eu falei, cara, para eu conseguir passar pro meu pai essa sensação de que eu venci na vida, eu preciso juntar R$1 milhão, porque se eu juntar R$1 milhão, na época se falava de 1% ao mês, é R$10 mil por mês, que é a aposentadoria da maioria dos concursos. Então eu falei, cara, esse é o número. Então eu botei na minha cabeça que, cara, com 30 anos eu precisava juntar ali de fato. E é engraçado, né? Porque quando você tá nessa fase da vida, pelo menos comigo, eu tinha muito essa coisa do, zerar a vida logo para me aposentar. Eu quero, ganhar dinheiro logo. Se eu ganhar dinheiro... Eu lembro de eu na época de balada e tal, falar assim, meu irmão, como é que o cara ganha 5 milhões, 10 milhões e continua trabalhando, né? Os caras são malucos. Eu ia viver de renda no banco e não ia fazer mais nada. E aí depois você vê que o dinheiro realmente ele vai mudando, ele não perde, mas ele muda de significado ao longo das etapas da vida, né? Essa dinâmica, eu acho que a jornada
e o sucesso, as vitórias que você vai acumulando, ela vai ressignificando ali o que é dinheiro, o que é tempo, o que é liberdade. As palavras vão ganhando significados diferentes em cada momento da jornada. Só que eu estava falhando nessa missão do R$ 1 milhão, estava bem longe. Tinha um Kia Sorento financiado em 60 vezes, de 3.282, e tinha R$ 31 mil, R$ 32 mil na minha conta na XP, que era o que eu tinha juntado ali para meio que ser o meu colchão, né? Como é que é? Minha reserva. Mas na verdade eu tinha essa reserva e para você ver como eu era imaturo financeiramente, eu tinha reserva, mas eu entrava no cheque especial todo mês. E aí cara, entrava todo mês e acabava pagando uns super juros, mas eu tinha era a cabeça tão limitada que eu falava, não, eu não posso mexer na minha reserva. Mas, cara, os juros ia comendo o meu dinheiro, porque todo mês eu contava com aquele dinheiro, né? Fazia aquela matemática do Gustavo Lima. Então, quando eu mudei na minha mentalidade para poder, de fato, gerar valor, criar valor para a sociedade, foi nessa mudança que a minha disposição, o meu engajamento, o meu comprometimento ali com o trabalho mudou muito. Hoje, uma das coisas que eu tenho mais prazer em fazer é estar em evento, estar em palestra. E normalmente a gente não entende o poder do nosso insight ali, de uma frase às vezes. Hoje que a gente está gravando esse doc, eu tive um pouco disso, né? Tava num evento da Loja Integrada e o cara mandou uma mensagem para mim que ele falou, porra, genial essa frase aqui, moleque, vou mudar tudo, tal. Então a gente, de fato, não tem ideia do impacto do nosso conhecimento ali. Então, eu acho que eu ter prazer e ter uma capacidade de comunicação que eu sei que impregna as pessoas no qual eu consigo me comunicar, se torna uma responsabilidade. Que eu acho que é o que todos nós, seres humanos, temos com o nosso superpoder. Todo mundo tem um superpoder, todo mundo tem alguma característica, alguma coisa que você é muito bom. Então aquilo ali, você usar aquilo pró-comunidade, pró-sociedade, pró o seu país, se torna muito mais uma responsabilidade do que um trabalho. Então hoje eu sinto essa responsabilidade, eu me esforço bastante, eu sacrifico muito do meu tempo para ter essa agenda. E é o que eu falei, cara, acho que o dinheiro, ele vai cada vez mais ao longo da vida mudando de significado, mudando de lugar na tua vida. E o dinheiro é uma parada muito louca, assim, cara, porque o dinheiro é igual ao universo. Você tem que criar a sua própria relação com ele. Cada um tem a forma de lidar com o dinheiro. Tem o que tem mais tesão de ver o dinheiro no banco, tem o que tem mais tesão de viver o dinheiro, tem quem vai. É impressionante, mas a gente conversa com vários empreendedores, amigos nossos, que tiveram ali competência e oportunidade de realizar uma conquista financeira relevante, e cada um tem uma regra com o dinheiro, bicho. Cada um encara o dinheiro de uma forma diferente. Então, eu aprendi isso também e eu tenho essa relação com ele que eu considero uma relação muito saudável, uma relação muito boa. E graças a Deus a gente vem se entendendo bastante nos últimos anos. A gratidão pelo nosso trabalho, irmão, porra, é muito maneiro, sacou? Pra mim, não existe dinheiro no mundo que compre isso. Você tá no aeroporto, você tá no restaurante, você tá no lugar, e alguém chega ali pra você falando, mano, aquela tua live, aquele teu insight, o teu livro, a tua parada, pô, salvou meu negócio na pandemia, mudou meu negócio. Cara, pra mim não tem preço essa parada. Viver isso, um reconhecimento público da sociedade, do teu trabalho, é pra poucos. Porque você vê que não é uma questão do cara te parabenizar pelo teu case, pela tua empresa. O cara é grato por você ter proporcionado algo para ele, por você ter moldado a mentalidade, às vezes, do cara, de você ter ajudado o cara a tomar uma decisão na empresa dele que fez o negócio dele virar maior que o nosso. Porque essa é a grande beleza, né, do mentor. São os mentorados serem maiores que a gente. Então imagina o nível de humildade que a gente tem que ter, de saber que o cara que está sentado ali pegando um insight, ele pode aplicar no negócio dele e ser 10, 100 vezes maior do que a gente. E esse é o papel do mestre, né? Fazer com que o seu aprendiz se torne muito maior do que ele. O mais difícil de empreender são os ambientes e as pessoas que você precisa se afastar no caminho. Isso acaba sendo uma das decisões mais difíceis do empreendedor, no qual muitas vezes você tem que se afastar da sua família porque a sua família não confia em você e mais atrapalha do que ajuda.
Às vezes você tem que se afastar de um amigo que você gosta muito de estar, mas ele não te agrega. São escolhas normalmente muito difíceis que você tem que fazer e normalmente escolhas que você demora a fazer. Que você acredita que aquilo é só um detalhe, que aquilo não vai mudar o teu destino, a tua trajetória. E não é, e muda. Porque aquilo consome energia, aquilo consome o tempo, aquilo te suga, aquilo te distrai. E é impressionante como o universo ele age, porque aquilo vai te distraindo exatamente na hora que você não pode se distrair. Aquilo vai acontecendo exatamente na hora que aquilo não pode acontecer. E a vida é muito disso, né? Você às vezes sai de casa não querendo sair e encontra alguém, faz um negócio e abre uma oportunidade e cria uma marca e cria um negócio. E eu sei que quem está ouvindo pode estar nesse momento pensando e você não está errado de pensar que eu posso estar falando da tua namorada, eu posso estar falando do teu marido, eu posso estar falando do teu sócio, eu posso estar falando da tua mãe, do teu pai, porque tem momentos que a tua família vai duvidar de você. Tem momentos que teus amigos vão te descredibilizar. Tem momentos que o teu cliente vai te xingar e que talvez você tenha que demitir um cliente, você tenha que mudar de mercado, você tenha que sair da tua cidade, porque essa decisão vai fazer você ir em direção ao próximo nível. E as conversas que mais mudaram a minha vida foram com o Mariano, que é o sócio da Vetex, o CEO da Vetex, co-CEO da Vetex junto com o Geraldo, o meu mentor, o cara que me achou no mercado e que construiu toda essa história, cara que eu carrego uma gratidão gigantesca. Algumas frases muito marcantes de conversas com ele, o óbvio dá dinheiro, né? Quando ele falou isso para mim foi uma virada de chave assim gigante. Eu era aquele cara que adorava inventar roda, adorava gastar energia tentando ter um momento eureka, ter a ideia. Caralho, óbvio dá dinheiro. Porrada ali na hora, eu, puta, calma aí, tirei 1 quilo de distração da minha frente para fazer o óbvio. Cara, acho que lealdade, assim, né? Acho que meu pai veio do mercado ali de segurança, de transporte e valores, que lealdade é muito importante. Mas se eu fosse escolher a maior minha de filosofia de vida, é ser comum e corrente, servir. E eu tenho certeza que quem serve, quem gera valor, quem dá atenção, quem de fato faz as coisas genuinamente, quem gera valor para o próximo, vai ter valor para o outro. Mais uma frase do Mariano, né? Ele falou para mim uma vez assim: se você gerar valor para a sociedade durante 5 anos, a sociedade vai se encarregar de te tornar rico. Então, a minha filosofia de vida, para qualquer pessoa que você falar que me conhece, e você mesmo sabe disso, é gerar valor. É me manter no meu lugar de potência a maior parte do tempo, administrar as minhas fraquezas e sempre gerar valor para aquelas pessoas que estão conectadas, que estão próximas de mim. Eu tenho certeza que se eu fizer isso com consistência, fazer o básico por mais tempo, errar pouco, errar pequeno, praticar a coragem, renovar a ambição, eu consigo construir o que eu quiser na minha vida. E tem uma coisa que as pessoas confundem muito e muitas negligenciam, né? Que é você ter maturidade intelectual. Eu não posso querer olhar para um cara cheio de quadradinho na barriga e falar, porra, eu queria ter isso aí. Eu não como para ter isso aí, eu não malho para ter isso aí, eu não tenho um sono para ter isso aí. Então eu não tenho direito de me frustrar com algo que eu não tenho nenhum comprometimento em ter. Então, isso é uma parada muito importante que, cara, acaba com 90% das frustrações que o ser humano pode ver. É simples. Só se frustra, só cria expectativa em cima das coisas que você está comprometido para realmente ter aquilo ali. Não se frustre, não se cobre. Você não faz as coisas necessárias para estar naquele lugar, para ter aquela coisa. Então eu vejo hoje, por exemplo, no mundo das bets, os caras comprando avião, comprando carro, comprando isso. Porra, eu não tenho bet, eu não teria bet. Então eu não consigo ver aquilo e falar, caraca, o cara tá gigante, hein? Porra, que irado. Eu não vejo essa parada. Porque não é um negócio que eu faria. Se botasse na minha frente para fazer, para ser dono, eu não faria.
Então, eu acho que isso é importante. Você ter essa maturidade intelectual de criar expectativas em cima das tuas atitudes e não em cima das tuas vontades. Cara, juro, todos os caras fodas que eu conheço, esquece genialidade, talento, dom. Cara, todos são absurdamente disciplinados, cara. Todos os caras são absurdamente disciplinados, cara. É, o Olimpo ali é absurdo, cara. Você pode ver, pô, pega o Adib, pega o Benchimol, pega o Birman, todos são, cara, saudáveis, estão bem, se cuidam, são é, calmos, controlam o seu jeito, é, são serenos. Não é ser calmo, mas é ser sereno, sabe? Eu acho que disciplina é uma coisa que eu vejo em todos esses caras, serenidade, família. Tem uma frase do Leandro Pinto da Mantiqueira que é: no bolso só entra ego ou dinheiro. Ego é uma coisa que pode te ajudar muito a você não desistir, a você ir até depois do fim para virar o jogo e para conseguir dar certo, mas o ego também pode te destruir. O ego ele te deixa cego, o ego faz você tomar decisões erradas, o ego faz você aceitar pessoas que vão alimentar seu ego, mas que vão te blindar da verdade. E o upgrade do ego é a arrogância. E se tem uma coisa que o universo já provou, a vida, a história já provou, é que o dinheiro e o poder não aceitam arrogância. Que a forma que o dinheiro, a forma que o poder ou o dinheiro ele lida com a arrogância é com você quebrar ou com você morrer. Eu acho que o máximo que o homem pode ser é um pai foda. É um paizão, assim como eu tive o meu, que apoie, que proteja, que consiga prover as coisas, que saiba se sacrificar pelo seu filho e pela sua família, que saiba ouvir sua esposa, ser leal à esposa. Eu acho que esse é o maior sucesso que um homem pode ter. Eu acho que o trabalho, a reputação, é tudo consequência de ele no final do dia olhar para a jornada dele e ser um marido fiel, um pai é, inspirador, que tenha a coragem de criar um filho para o mundo e não criar um filho para si. Eu acho que essa, para mim, é o maior heroísmo de um homem. E olhando por esse lado, eu tive um grande herói dentro de casa. Meu pai foi um cara incrível, minha mãe foi uma mãe incrível. E eu tenho certeza que o ser humano que eu me tornei e o pai que eu quero me tornar é muito próximo do que eu tive, graças a Deus, dentro da minha casa. Eu acho que as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas forjam o nosso destino. O destino é uma construção diária de decisões e escolhas e de como você lida com o universo, com as suas responsabilidades, o como você enxerga as notícias ruins e transforma em oportunidade, assim como você sabe muito bem quando uma notícia ruim vem vestida de oportunidade. Então, eu acredito que todo mundo tem um plano de vida que pode se tornar algo extraordinário, mas sem as renúncias, sem a resiliência, sem as atitudes de cada um, porque no final do dia, cada um sabe qual preço tem que pagar para poder chegar onde quer. Então, ninguém pode terceirizar o sucesso. O sucesso é a única coisa que você não compra, você não aluga, você de fato precisa construir. Então, eu acho que todo mundo pode ser um herói, todo mundo pode decidir a sua jornada e a sua jornada vai influenciar no seu destino.
Eu quero ser lembrado por um cara feliz, por um cara contagiante, criativo, que fez e participou de coisas extraordinárias, que mudou a educação do Brasil, que de fato fez o Brasil se tornar o maior país empreendedor do mundo e que alcançou um sucesso incomum, improvável na mediocridade. Um cara que foi nota 7, 8 durante 20, 30 anos, vai chegar num lugar também incrível. E que você não precisa ceder a essa coisa de ser o melhor dos melhores e ser nota 10. Cara, se tu for nota 7, 8 durante 30 anos da tua vida, 50 anos da tua vida, provavelmente você vai deixar muito gênio, muito cara hiper talentoso que não teve consistência e disciplina para trás. E eu sou esse cara. Eu sou o cara normal, nota 7 no colégio, que ia para recuperação e prova final e passava de ano. O cara que no dia a dia faz ali o básico bem feito, mas que vai ser o último a desistir, que, porra, vai sempre tentar fazer diferente e que vai gerar valor de verdade, vai dar a cara a tapa, vai ter humildade e vai estar sempre disponível e sabe que se enquanto eu estiver servindo os outros, os clientes, os fornecedores, eles vão querer estar comigo e vão me apoiar e que isso, projetado em 30 anos, não tem como não ter sucesso. É isso que eu quero ser lembrado.